Primeiro horário hoje é geografia, Manu. Verifica no horário aí direitinho, é geografia. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar o nosso primeiro horário dessa terça-feira, geografia. E o nosso versículo para a nossa meditação fica lá em Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se eu perguntar aí agora, quem confia no Senhor? Todos vocês vão responder isso, não é verdade? Que sim, tia, eu confio. E nós devemos confiar mesmo no Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é grande e Ele pode fazer todas as coisas para nós. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa no nosso dia, nós temos que orar, pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Alguém hoje gostaria de fazer oração? Posso pedir, então, pelo nome, alguém para fazer? Tia, eu Maria posso? Eduarda, você ora? Pode. Sofia, que falou? Sim. Pode, Sofia. Olhos fechados, pessoal, para a gente falar com Deus. Pode orar, Sofia. Amado Deus, soberano Pai, obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Obrigado porque mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor. Senhor, abençoe todos que estamos aqui, mesmo que virtualmente, que nós possamos ter uma boa aula, que todos nós possamos estudar e aprender a matéria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos iniciar agora, então, o nosso primeiro horário do dia de hoje. Geografia. Vamos lá? Aí está projetado aí na sua tela, aonde... Certo? Nós vamos falar sobre dinâmica populacional, livro de geografia, 132 a 131. Tia, certo? a Bíblia está pedindo para rezar para a tia da Maria Paula, porque ela está com Covid. Ok, nós vamos lembrar de orar para a tia da Maria Paula. Eu estou vendo no chat, tá? Pessoal, então vamos lá? Só um minutinho, antes da gente começar com o livro, quem entrou agora? Porque está com um nome diferente, só para mim fazer a chamada aqui. Sou eu. É Carla Érica. Então vamos lá, pessoal. Geografia, revisão do capítulo 1. Nós vamos falar das páginas 132 a 151. Então, você nem precisa ficar assim, tia, que página que você está? É porque nos slides eu vou projetar para você, eu fiz um resumão do capítulo 1, ok? Para ficar mais fácil todos nós acompanharmos. Deixa eu perguntar. Migrar. O que é migrar? Nós sabemos que migrar é uma ação comum dos seres humanos. Quem sabe me falar o que é migrar? Mudar de local, país, cidade, estado, região, etc. Isso. Então, nós vimos, pessoal, que desde os primeiros habitantes, né, os primeiros homens, os nômades, né, eles viviam o quê? Migrando de um lugar para o outro. Quer dizer, enquanto tinha alimento na região onde eles estavam, eles permaneciam ali. Depois que esse alimento acabava, eles faziam o quê? Eles mudavam para um outro lugar que tinha alimento. Isso, eles mudavam para um outro lugar onde tinha alimento. Então, migrar é mudar.
de cidade, de estado, de região. O migrar, pessoal, é quando nós mudamos. Por exemplo, se nós moramos aqui em Governador Valadares e vamos lá para Ipatinga, nós estamos o quê? Migrando. Em qualquer parte, quando nós saímos, é essa mudança de local nosso. Então, a migração é um movimento de entrada e saída de pessoas, ou um grupo de pessoas, né? E tem vários fatores para acontecer essa migração. Melhores condições de vida. Essa migração pode ser dentro do próprio país, dentro da mesma região. Por exemplo, nós estamos, Governador Valadares, está na região sudeste. Se nós formos lá para São Paulo, nós estaremos o quê? Migrando, mas mesmo assim estaremos na região sudeste. Todo mundo entendeu, então, o que é migração? Sim? Migração é mudar. Sim, é mudar de local. Isso aí. Pode ser dentro da mesma cidade, do mesmo estado, da mesma região, dentro do mesmo país. Certo? A migração é a entrada e a saída de pessoas de um determinado lugar e quando elas vão para outro lugar. E essa migração é por vários fatores que vai acontecer. A maior parte desse fator é o quê? As pessoas vão à procura de melhores condições de vida. Nós vamos ver agora sobre os tipos de migração. Os tipos de migração. A migração, nós vimos que ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. Alguém sabe me falar o que é temporário ou o que é permanente? Temporário é aquilo que é por um tempo. E permanente é aquilo que é para sempre. Isso aí. Por exemplo, temporária. Vamos imaginar, um aluno sai daqui do Brasil e vai lá para os Estados Unidos fazer um curso de 6 meses. Depois desses 6 meses, ele vai voltar para o seu estado de origem. Ele realizou uma migração. E essa migração foi o quê? Temporária. Porque ele foi e teve um tempo para voltar. Ele retornou. O aluno foi... É a minha irmã, tia. É o caso da sua irmã. Eu lembro que em sala de aula você até comentou isso. Né? A pessoa vai para outro país com a intenção de fazer um curso, fazer uma faculdade. O temporário quer dizer que a pessoa vai e tem um tempo certo para o retorno. Agora, e a permanente? Quando ela vai para ficar lá. Para sempre. Ai, deixa eu falar. Quando ela vai Isso. pra ficar, não volta. Isso, quando ela vai para... A Laira Paiva quer falar. Pode falar, Laira Paiva. Quando vocês quiserem falar, é só vocês escrever no chat. Posso falar? Quero falar, porque eu estou ali no chat também acompanhando. Vai, Laira Paiva, pode falar. Então, os meus pais estão tentando tirar o visto para morar lá nos Estados Unidos. Aí vai ser uma migração permanente lá para os Estados Unidos. Não vou voltar mais. Ah, tá. E vocês vão para morar. Ronaldo, agora você pode falar. Então, vamos lá, pessoal. Migração temporária, nós vimos, é quando a pessoa, ela vai, certo? E tem um tempo para voltar. A permanente, ela tem um objetivo o quê? Da permanência da pessoa naquele lugar. Então, nós vamos pensar assim, uma pessoa, uma família, ela vendeu tudo que ela tinha aqui em Governador Valadares e ela migrou lá para Belo Horizonte. Quer dizer, ela vendeu tudo aqui que ela tinha em Governador Valadares, casa, e foi para Belo Horizonte. Porque lá em Belo Horizonte eles comprariam uma nova casa.
lá em Belo Horizonte, eles teriam o quê? Um outro trabalho, só que eles foram para morar. Então, essa migração, ela não foi temporária, ela foi permanente. É como a Laira Paiva... Ela é permanente. Isso aí. É como a Laira Paiva falou, né? Quando a pessoa ela tira o visto e também quer ir para outro país, não apenas para estudar, mas a pessoa quer ir para morar. Então, essa migração, ela é permanente. Todo mundo entendeu a diferença de migração temporária e permanente? Sim, Sim? sim. Sim. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o que é emigrar e imigrar. No português aí, a gente pode dizer que nós já vimos de cara uma diferença. O é e o i. Emigrar e imigrar. Então, a migração ela é composta de dois momentos. A migração, pessoal, é esse deslocamento, essa mudança que nós fazemos, né, de espaço geográfico. Essa migração, ela pode ser temporária e permanente. Só que ela também é composta de dois momentos, que é o emigrar e imigrar. Quem lembra o que é emigrar? Quem quer falar? Emigrar O é deixar o emigrar... país e sair da pátria. E imigrar é entrar em um país estrangeiro para morar nele. Tia, Isso emigrar é quando você está saindo do seu país. Isso Quando aí, o muda emigrar. E imigrar é quando você chega nele, ou quando você tá nele. E isso aí, muito bem, pessoal. Então, nós vimos aí a diferença de emigrar e imigrar. Estou gostando de ver da participação da turma. O emigrar corresponde a deixar o lugar em qual você vive. Quando nós saímos daqui do Brasil e vamos para outro país, nós estamos emigrando. Por que emigrando? Porque nós estamos deixando a nossa pátria. A nossa pátria é o nosso lugar de origem, aonde nós nascemos. E o imigrar é quando nós entramos no outro país, nós estamos o quê? Imigrando. Porque nós vamos morar naquele país onde nós somos estrangeiros. Todos entenderam? Sim ou não? Ou ficou, tia? Fiquei com a dúvida sobre emigrar e imigrar. Todo mundo ok? Então, nós vimos aí. Nós falamos sobre migração. O que é migração? Ok, Ronaldo? Acompanhando a aula. O que é migração? Quais são os tipos da migração? Ela pode ser temporária e permanente. Nós vimos também que essa migração, essa mudança de lugar, entrada e saída de pessoas, ela tem dois momentos, que é o emigrar, quando nós deixamos o nosso país de origem, e o imigrar, quando nós entramos naquele país estrangeiro para morar nele. Ok? Podemos ir? E aí? Tia, Oi? a Lara falou assim que não entendeu. Mas ela já respondeu que ela já entendeu agora. Entendeu? Sim. Pessoal, eu estou no chat acompanhando, tá? Todas as respostas, todas as perguntas eu estou aqui visualizando. É por isso que eu expliquei de novo o que é migrar, emigrar e imigrar. Alguém mais tem alguma dúvida? Tanto que esse slide aí agora, que eu estou projetando para vocês, ele deixa bem claro isso. Então, Vou te fazer uma pergunta. Você percebeu a diferença entre migração, emigração ou imigração? Percebeu a diferença? Sim. Migração.
Nós podemos falar o que de migração? Migração. O que é migração? Enquanto vocês estão pensando, eu vou responder aqui uma pergunta do chat que está me perguntando na página. No início da aula, eu disse que nós começaríamos na página 132 de Geografia, mas você não precisaria ficar acompanhando, porque é só prestar atenção nos slides, porque eu estou pulando algumas páginas. Quer dizer, eu fiz um resumão e joguei esse resumo nos slides, ok? Então, vamos lá. Migração. O que é migração? Pode ser temporária ou permanente. Quando você sai de uma cidade para outra em tempo temporário. Isso. Migração temporário. Não é só no tempo temporário, não, pessoal. Migração é a mudança de local, ok? Esse ato de você mudar de um lugar para o outro, isso chama migração. Quando você muda, certo? Isso é migração. Emigração é quando você deixa o seu país e vai para um outro país. Isso é emigração, porque você está deixando o seu país de origem. Imigração é quando você entra naquele país estrangeiro. Entenderam a diferença? Sim. Peraí, qual que é a migração? Migração, Bianca, é a entrada, é a saída de pessoas, é a mudança. Eu vou voltar lá no slide, olha. Migrar, que é migração, é mudar de local, país ou cidade. Isso é migrar. É essa mudança de local. Entendeu? Estão acompanhando aí os slides? Sim, tia, eu entendi agora. Ok, então migrar é essa mudança de local. Pode ser dentro do mesmo país, pode ser dentro do mesmo estado, até mesmo fora do país. É uma migração. Migração. E essa migração, ela pode ser temporária. Você tem um tempo para ficar nesse local. E ela pode ser permanente, que você vai para ficar de vez. Ou então, pelo menos por um longo tempo, sem data para retorno. Aí nós vimos emigração. Emigração, pessoal, é um tipo de migração. Porque migração não é mudar de um lugar para o outro. Isso é migração, não é? A migração, ela tem dois momentos, que é o emigrar e o imigrar. Posso prosseguir? Ou tem algum aluno com dúvidas? Se tiver, tia, não estou entendendo, nós vamos tirar as dúvidas. Ou está tudo ok? Tia, você pode explicar de novo? Qual parte? Imigrar. Imigrar? Com I? Vamos lá, pessoal. Migração. A migração é a mudança de local, certo? Você está em um local e vai para o outro local. Essa migração, que é a mudança de local, ela pode ser temporária e permanente. Todo mundo já sabe o que é temporário, que você vai... Tia, então que a migração, ela é meio que a emigração e a imigração juntos? Isso aí. A emigração e a imigração é um tipo de migração. Migração não é mudar de local? Não é mudança? Sim. Então, quando você está emigrando, você está saindo o quê? Do seu país de origem e está indo para outro país. Aí vamos supor, Emanuel, você está saindo do Brasil para ir para a França. Certo? Aí você está realizando um movimento de migração, porque você está mudando de local. Você está emigrando,
porque você está saindo do seu país de origem, que é o Brasil. Quando você chegar lá na França, você realizou o quê? A imigração, porque você entrou em um país estrangeiro. Tia, então migração é quando eu chego naquele local, naquele país, um exemplo. Imigração, né? É, imigração. Imigração é quando você chega em um país estrangeiro para morar nele, certo? A emigração é quando você deixa o seu país. Você sai daqui, do Brasil, e vai para os Estados Unidos, você está emigrando. Por quê? Você está saindo do seu país para ir para outro país. Mas quando você chegar lá nos Estados Unidos, você é o quê? Um imigrante. Por que as pessoas se referem aos brasileiros que moram em outros países como imigrantes? Porque eles não pertencem àquele país. Eles não, né? Aquele país não é a pátria deles, eles não nasceram ali, eles vieram de outro país. Deu para entender, para a gente prosseguir? Sim. Sim? Só confirmando, quem entrou aí agora, porque entrou com um nome diferente? Só escreve. É eu quem? Pedro Paulo. Pedro Paulo, ok. Eu também mudei, mas eu tinha percebido. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que a nossa aula começa às 13h30, certo? Próximo slide. Então, quer dizer, te fez uma pergunta. Você percebeu a diferença entre migração, emigração e imigração? É como Samuel ou Emanuel disse. Tia, então quer dizer que eles estão todos juntos? Eles estão todos juntos? Sim, porque migração é mudar de local, é uma migração. Então, quando você sai do seu país para ir para outro país, é uma emigração, porque você está deixando o seu país de origem. Quando você chega àquela imigração, quando você chega naquele país diferente, estrangeiro, você imigrou, certo? Então, vamos continuar, pessoal, a nossa revisão de geografia. Lembrando que não tem páginas específicas, porque eu fiz um resumo, estou lançando no slides para vocês. Vamos lá. E quais são as causas que fazem com que um indivíduo, né, uma pessoa, ou mesmo grandes grupos humanos, migrem pelo espaço? Quais são as causas que levam essas pessoas a realizar... Emprego, falta de emprego. Mas como que chama... Mas como que chama esses fatores? Repulsivos. E atrativos. Muito bem. Vocês estão vendo aí, olha, essas pessoas se deslocando no espaço geográfico. Essas pessoas estão em busca de uma vida melhor. Esses aí, pessoal, são os refugiados muçulmanos. Está lá na página 134 do nosso livro. Então, as pessoas, elas migram pelo espaço por algum motivo. Por dois motivos. São os fatores repulsivos e os fatores o quê? Atrativos. Então, tudo aquilo que diminui a qualidade de vida das pessoas de um lugar, a gente pode dizer que isso é um fator repulsivo. Se a pessoa ela não tem água, se ela não tem tratamento médico, não é verdade? Por exemplo, alguns países têm guerra, essas pessoas elas precisam migrar para outros lugares por causa desse fator repulsivo. O repulsivo são o quê? Momentos ruins na vida da pessoa. Alguém gostaria de falar sobre esse fator repulsivo? Vocês podem participar. Sim, eu quero falar. Pode falar. Por
por causa que, tipo, a pessoa vai lá e por fatores repulsivos, ela muda por falta de emprego, um monte de coisa que que prejudica ela no lugar, e aí ela vai mudar para não se prejudicar no outro lugar que ela vai. Isso aí. Fatores repulsivos também. Nós podemos considerar guerras, porque nós vimos que muitos países, né, eles vivem em guerras, são perseguições também, ou até mesmo questões da natureza. Que tipo de questão da natureza que nós podemos falar que são fatores repulsivos? Tornados. Ah, isso aí. O que mais? Furacão, uma seca prolongada, não é verdade? Terremotos. E tsunami. Isso aí, Perseguições políticas ou religiosas. isso. E agora, pessoal, atrativos. O que é que nós podemos falar de atrativos? Eles são diversos. Turismo. Acho um lugar bonito e quero morar. Boa infraestrutura. Isso aí. Por exemplo, as pessoas moram em um determinado lugar, elas estão aqui, elas não estão passando falta de nada, porque ela é um movimento atrativo. Ela tem seu emprego, ela tem sua casa, mas ela ouviu falar que num outro estado a cidade está crescendo, tem mais indústrias, ele vai ganhar melhor, então ele acaba fazendo o quê? Essa migração para aquele outro lugar, porque ele teve algo que atraiu ele, um atrativo a mais. Vocês perceberam a diferença entre fatores repulsivos e atrativos? Sim. Isso. O repulsivos, pessoal, quando uma pessoa ela migra de um lugar para o outro, em relação aos fatores repulsivos, é porque ele não estava vivendo bem ali. Ele estava passando fome, ele estava adoecendo, ele não tinha condições de manter a sua família. Ou é guerras. Fica cheia de favelas. Isso é crise econômica. Agora, atrativos é quando a pessoa olha e fala assim, teve alguém aqui no chat, igual o Ronaldo falou, tipo São Paulo. Muitas pessoas realmente, elas saem daqui do estado de Minas Gerais, por quê? Nós já falamos que São Paulo é o coração do Brasil. Tem grandes indústrias, por causa das grandes indústrias que tem em São Paulo. A oportunidade de um emprego melhor. Então, essas pessoas saem daqui. Vamos supor, às vezes ela tem emprego aqui, elas comem aqui, elas vestem aqui, mas elas se sentem atraídas para ir lá para São Paulo, porque lá tem muitas indústrias, lá vão ganhar mais. Vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro. Oi, Manu, pode falar. Eu tenho uma prima que ela morava aqui em Minas Gerais junto com a minha família. Acho que ainda meu avô e minha avó ainda estavam morando em Caratinga. Aí eles estavam morando por lá. Aí minha prima decidiu, ela estava muito bem aqui e tal, só que ela decidiu ir para a França. Aí ela construiu uma família lá. Isso. Então, o caso da sua prima, a gente viu que essa migração dela não foi por fatores repulsivos, não é verdade? Porque aqui ela já estava trabalhando, certo? Ela já vivia na família, mas ela foi para a França, por quê? Ela se sentiu atraída naquele lugar. Certo, Manu? Oi, Ronaldo. Certo. Ronaldo, pode falar? Sim, estou te ouvindo. Tia. Pode falar, Ronaldo. Ô, tia. Tia. Tipo, Oi, Ronaldo. tipo o que aconteceu com meu pai. Meu pai morava lá no Rio Grande do Sul e mudou pra cá, aqui em Governador. Hã?
Ele fez, né, uma migração dentro do mesmo estado. Agora, turma, nós vamos falar sobre as migrações internas. Quando eu falo internas, eu estou falando, me referindo ao quê? Dentro do próprio estado? Do próprio estado. Isso, interno. Isso aí. Então, nós vimos, pessoal, que migração é a mudança de local, de espaço geográfico. Pode ser dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, do outro país. É uma migração. Você está deslocando no espaço geográfico, certo? Agora nós vamos ver as migrações internas. Quer dizer, são as migrações feitas dentro do próprio território nacional, dentro do próprio território do Brasil. Ela pode ser dentro de um mesmo estado, de uma cidade para outra. Por exemplo, nós saímos daqui de Valadares e vamos para Betim. Nós estamos realizando uma migração interna. E por que é interna? Quem pode falar? Porque é dentro do próprio Isso, estado. porque é dentro, na verdade, é porque é dentro do mesmo território brasileiro, não é verdade? Nós estamos dentro do mesmo país. Ela é a migração, tipo assim, eu tô aqui, eu vou lá para outro país, mas só que dentro, quer dizer, outro estado dentro do Brasil? Ou então é só no estado? Sim. Pessoal, migração interna no Brasil é quando nós migramos dentro do país. Se nós sairmos daqui e formos para mudar lá para o Rio de Janeiro, nós estamos fazendo o quê? Migrações internas. Porque nós estamos ainda dentro do Brasil. Nós não saímos do Brasil. Se nós sairmos do Brasil, essa migração ela vai ser o quê? Interna. Aí deixa eu perguntar. Quem lembra o que é metrópole? Metrópole é uma região em que todas as regiões metropolitanas vão para ela trabalhar e depois voltam para sua casa. É uma grande cidade com mais de mais de 1 milhão de pessoas. 1.000 habitantes. Isso aí. Uma cidade que ela possui mais de 1 milhão de habitantes, ela é chamada de metrópole. E região metropolitana são as cidades que ficam em volta dessa metrópole. Vocês estão vendo no slide aí? Eu coloquei. Tia, você pode explicar de novo? Porque o meu irmão fica aqui falando quando você explica. Então, vamos lá prestar atenção. Metrópole, pessoal, é considerada uma metrópole aquela cidade grande que possui mais de 1 milhão de habitantes. Se a cidade ela tem mais de 1 milhão de habitantes, ela vai ser o quê? Uma metrópole, certo? Olha no slide aí. Belo Horizonte está de verde. Por que Belo Horizonte está de verde? Porque ela é uma metrópole. Porque ela é uma metrópole. Isso. Ela é uma metrópole. Sabe essas cidades aqui em volta de Belo Horizonte? Essas de amarelo? São metropolitanas. Sim. Elas são região metropolitana. Porque elas ficam próximas da metrópole. Então, você entendeu o que é metrópole e região metropolitana? Sim? Metrópole é uma grande cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E região metropolitana é aquela são as regiões que ficam em volta da metrópole. Que vão a metrópole e depois voltam. Isso aí. Agora nós vamos ver, pessoal. Nós vamos continuar nas migrações internas. Então, nós vamos ver aqui agora que as migrações internas costumam ocorrer segundo padrões de deslocamento. Vamos ver. Movimento pendular. Olha aqui. Nós temos uma rodovia. Olha que tanto de carro. E nós temos também o quê? Essas pessoas no metrô aí.
O movimento pendular, pessoal, o que nós podemos falar do movimento pendular? É que diariamente... É uma imigração que é comum nas cidades das metrópoles. Então, quer dizer, diariamente, as pessoas saem das suas casas, lá na região metropolitana, e vão para a grande metrópole todos os dias, trabalhar ou estudar. Vamos supor, olha aí no slide, metrópole é a Belo Horizonte, que é uma cidade grande com mais de 1 milhão de habitantes. Essas outras cidades em volta de Belo Horizonte são as regiões metropolitanas. Eu moro aqui em Nova Lima. Eu saio daqui de Nova Lima todos os dias e vou para a metrópole, que é Belo Horizonte, trabalhar. Esse movimento de sair da casa, de sair da nossa região metropolitana para ir trabalhar na metrópole, é um movimento pendular. Entenderam? Sim? Movimento pendular é quando nós saímos, as pessoas saem das suas casas, nas regiões metropolitanas, aí essas pessoas vão para a grande metrópole, trabalham lá o dia todo, ou estudam, e depois elas voltam. Por isso que nessa cidade, nessa metrópole, vai ficar desse jeito aí, tanto no metrô, ponto de ônibus, ou até mesmo nas rodovias. Por quê? Esse movimento que as pessoas estão saindo de casa para ir trabalhar na parte da manhã, causa esse tumulto aí. E no final da tarde, quando eles vão retornar para casa, acontece isso também. Quem está querendo falar? Ô, tia, a minha irmã, quando ela estudava no cursinho, ela tinha os professores que ia de Belo Horizonte, ficava uma semana aqui e depois, lá, tipo assim, no sábado e domingo, eles voltavam para Belo Horizonte. Porque aí eles vinham para aplicar o curso. Todos entenderam o que é movimento pendular? Sim? Sim. É quando as pessoas elas saem das regiões metropolitanas, vão lá para a metrópole trabalhar ou estudar, e depois elas voltam para as suas casas. Nós temos também o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Deslocamento das pessoas do meio rural em direção ao meio urbano. Isso aí. As pessoas saem, na verdade, do meio rural, e vão para o meio urbano, que são as cidades. Então, nós vimos que a migração interna no Brasil acontece pelo movimento pendular, que as pessoas elas saem das regiões metropolitanas e vão para as metrópoles trabalhar e depois elas retornam. Nós vimos também que pode ser pelo êxodo rural, acontece essa migração, que as pessoas saem do campo e vêm para a cidade. E com isso, pessoal, acontece o quê? O crescimento da população brasileira. Isso aí. As migrações nos ajudam a explicar por que uma cidade ou até mesmo um estado tem a sua população aumentada. Se o número de pessoas que entraram em um estado foi superior ao número de pessoas que saíram dele, então quer dizer que isso contribuiu para o aumento da população. Nós vamos falar rapidinho aqui sobre a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É quando mistura a taxa de mortalidade e taxa. Isso, é calculado com o total de pessoas nascidas em um determinado local, como a cidade, em um país, um estado, no intervalo de 1 ano. Isso é a taxa de natalidade. É as pessoas que nasceram em um local no intervalo de 1 ano. E a taxa de mortalidade? Índice calculado com o total de pessoas que morreram em um ano determinado lugar no intervalo de 1 ano.
Isso aí. A taxa de mortalidade, pessoal, é o quê? É aquele cálculo que eles fazem do total de pessoas que morreram em determinado lugar no intervalo de 1 ano. Então, natalidade, as pessoas que nasceram em determinado local, por exemplo, aqui em Governador Valadares, chegar final do ano, eles fazem lá o levantamento. Vamos ver. Mas é de mortalidade. Vamos ver a taxa de natalidade de Governador Valadares. Que nova taxa de natalidade? Oi, Beatriz. Pode me explicar de novo a taxa de natalidade? Natalidade? Natalidade são as pessoas que nascem, Beatriz, em um determinado local, no intervalo de 1 ano. Vamos supor que eles querem realizar uma pesquisa, fazer um levantamento da taxa de natalidade aqui de Valadares. Então, eles vão pegar e puxar a quantidade de pessoas que nasceram em Valadares no intervalo de 1 ano. Então, essa é a taxa de natalidade. A mortalidade é aquela taxa das pessoas que morrem em determinado local, também nesse intervalo de 1 ano. Aí nós vamos ver o crescimento vegetativo. Tia, o que é o crescimento vegetativo? É a diferença. Matemática, pessoal, quando eu falo diferença, é o quê? Menos. Subtração. Isso aí, uma subtração. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Eu vou pôr aqui para você, olha. Então, esse é o crescimento vegetativo. Eles pegam a taxa de natalidade, diminui pela taxa de mortalidade, e o resultado desse crescimento vegetativo, ele pode ser 3. Positivo, Crescimento vegetativo. Positivo, negativo. Emanuel, fala novamente que eu não entendi. Então, tia, quer dizer que esse crescimento vegetativo é a soma da taxa de mortalidade e de natalidade? É meio que os dois juntos? Não é a soma, não, é a diferença, é a subtração. Então, por exemplo,